Vereador Velocino ex. Declaração de líder da bancada do PSB. Devolva meu espaço ao colega Lucas. Declaração de líder da bancada do PSDB. Na tribuna, Lucas Carenhato. Sim, nós trocamos. Calma, bonito. Ele falou, não esqueceu o Carenhato, né? Obrigado, bom dia, presidente D'Ambrós, colegas vereadoras, vereadores. Antes de entrar no meu tema, vereador Velocino, eu até ia pedir uma parte, comentei com o vereador Felipe aqui. Eu tive em Jaquirana esses dias e no centro de Jaquirana, presidente D'Ambrós, tem uma rua coberta. No centro de Jaquirana, à frente da escola municipal e da escola estadual, não sei precisar na extensão em metragem, mas é uma baita rua coberta de uma cidade muito pequena, como nós bem sabemos. Eu imagino que a arrecadação de Jaquirana seja baixa, mas eles investiram e o diretor das escolas ali me disseram o seguinte: o povo vai todo para a rua coberta no final de semana. Tomar chimarrão, tem evento, faz o evento da escola, tem a feira, desfile. Então, acaba sendo um espaço muito importante e que nós, enquanto cidade, né, discutimos isso há 20, 30 anos e, enfim, só quis me somar, vereador Velocino, a essa sua luta, porque eu acho que ela é de todos nós e, enfim, se não tem recurso agora, precisa se planejar, porque, como eu disse, eu acredito que se Jaquirana conseguiu fazer, né, com a devida vênia e a diferença em proporção, em tamanho, nós também devemos e precisamos. Mas eu vou voltar a um tema que eu trouxe para essa casa esses dias, que é o tema da segurança alimentar e do restaurante popular. E no ano que vem, em 2024, nós teríamos 20 anos da inauguração do primeiro restaurante popular em Caxias, que foi lá na época do governo Pepe Vargas, enquanto a minha amiga, companheira, ex-vice-prefeita, deputada estadual, Marisa Fórmulo, era secretária de Segurança Alimentar e Inclusão Social, a sigla SAIS, para quem lembra. E quando o restaurante popular foi criado na nossa cidade, para quem lembra, o restaurante popular ficava na 18 do Forte, né? Aí perto da FSG, e ele foi criado com o objetivo de servir 320 refeições por dia a um preço de R$1. Isso ficou popularizado, né? O R$1, vamos comer no R$1. E eu só quero lembrar que a época, quando ele foi criado, ele se deu através de um programa do governo federal, né, o primeiro governo Lula, mas um programa e um convênio do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para ver que se juntaram esforços para criar uma possibilidade de acesso à comida boa e barata para uma parcela significativa da população. Ontem eu conversei com a Marisa e ela me lembrava, por exemplo, 2004, me ajudem aí, eu acho que era o governo Rigoto, provavelmente, governo estadual Rigoto, se eu não estou enganado. E se inseriu o restaurante popular num programa do Estado, onde se deduzia ICMS e houve a parceria com as lojas Colombo. Então, as lojas Colombo, através desse programa estadual, elas auxiliavam com uma parte do recurso que era deduzido do ICMS. Bem como o governo municipal, que ficava com uma parte, veio o recurso do governo federal para a compra de maquinário. E aí eu quero dizer que lá em 2004, e isso seguiu, né, vereador Felipe? No governo Sartori, eu acho que à época a secretária era Janete Tavares, do primeiro governo Sartori, que ficou à frente da SAIS, né? Isso aí, coordenadora, né, da SAIS, com ações em que o restaurante popular tinha uma função estruturante na política de segurança alimentar, onde as pessoas buscavam, né, a alimentação adequada com um preço saudável. E eu só queria dizer uma questão, uma diferença
entre 2004 e 2023 e 2024. De lá para cá, várias coisas mudaram. E hoje, em Caxias, nós temos mais de 30 mil pessoas que dormem com fome. Acho que esse dado é emblemático. E além de ter aumentado muito significativamente o número de pessoas necessitando do restaurante popular, o que aconteceu foi um desmonte e o fim do restaurante popular. Ontem eu tive visitando o espaço onde são servidas as marmitas para as pessoas no centro. E eu quero dizer para vocês que eu desconheço um restaurante em Caxias que tenha condições tão insalubres, Darcy. E tu que fosse presidente da OAB já no passado, porque hoje o local em que se servem essas alimentações são no porão da OAB. E o problema não é a OAB, porque até bem pouco tempo a OAB estava inutilizada, foi reformada, enfim. O problema é o poder público não encontrar um espaço. Eu quero que vocês visitem os colegas vereadores, que todo mundo come ao meio-dia aqui, todo mundo almoça no seu gabinete, em casa ou num restaurante. E a gente come, em geral, num espaço adequado, num espaço limpo, num espaço minimamente digno para fazer, para muitos de nós e das pessoas, a principal refeição do dia. E nós temos esse espaço no porão da UAB. Quando eu cheguei, eu digo, bom, eu já lhe concedo. Eu entrei ali pela, não sei o nome da rua, mas aquela que fica ao lado do fórum, né? E entrar pela frente da UAB ou da Casa das Etnias. Não, tem que entrar pelo Ordovás. É pela parte de trás, escondido, num porão, numa portinha, né? Ali as paredes de trás ali do UAB são todas pichadas. E conversando com as pessoas simples, pessoas humildes, de vários lugares, o que as pessoas me diziam? Vereador, a comida é boa. Vejam, as pessoas dizendo, tem muito sal, tem não sei o quê, tem muito tempero, mas a comida é boa. Mas olha aqui, vereador, como é que nós estamos? Então, gente, eu quero trazer essa discussão. Nós, enquanto município, precisamos de uma política pública de segurança alimentar, que garanta acolhimento, dignidade às pessoas. Eu reitero, eu estive em Curitiba, que é uma cidade com quase 4 décadas de política de segurança alimentar, onde existem vários restaurantes populares, muitos deles na região central da cidade. Vejam vocês, uma pessoa que sai do cânion, um idoso, que tem direito ao passe livre. Se ele tivesse um restaurante popular no centro da cidade, e aí eu pergunto para vocês, esse idoso que vem do cânion e que vai desembarcar na Sinimbu, provavelmente, ou no entorno, ele vai ter que caminhar da Sinimbu até o UAB. Quantas quadras são para essa pessoa que já vem com fome? Então, eu faço esse apelo, nós precisamos, e aí é mais que o restaurante popular. O restaurante popular é um dos principais elementos. Mas, nesse caso, é a garantia de uma refeição saudável, digna, num espaço central. Bom, se no futuro nós conseguirmos ter cozinhas comunitárias, e acho que essa é uma outra discussão que nós precisamos avançar. Oxalá que nós tivéssemos uma cozinha comunitária no Belo, e já existiram, né? Lá no Reolon, eu sei que no cânion tinha, acho que no cânion tinha um projeto lá, enfim, várias. Mas nós, além das cozinhas comunitárias que potencializam as comunidades, né, as pessoas se organizam e participam e constroem, nós precisamos de um restaurante popular. E aí nós temos que enfrentar esse debate. Temos que enfrentar com a sociedade. Mas é ruim, vai juntar pessoas que não são benquistas. Nós temos que entrar num consenso. A cidade é para todos. Logicamente, quem vai procurar o restaurante popular são pessoas de uma classe social menos favorecida, mas oxalá
no momento oportuno, uma declaração de líder da bancada do PT. Segue a declaração de líder. É bíblico, inclusive, que todas as pessoas tenham comida, acesso à comida. E aí o título que nós temos de principal cidade produtora de hortifruti grangeiros do estado do Rio Grande do Sul, ela tem que fazer algum sentido, na medida que nós conseguimos desenvolver uma política de segurança alimentar, garantindo alimentação para as pessoas que têm fome, acolhendo essas pessoas num espaço adequado, amplo, digno, com um clima. Eu digo para vocês, o poder público, através da vigilância sanitária, fiscaliza os restaurantes. Se a Visa for lá no porão da UAB hoje, as pessoas não vão poder continuar lá, se alimentando lá. E, lógico, é melhor que tenha aquele espaço do que não ter. Mas nós precisamos avançar e avançar muito. Isso é a parte, vereador Alberto Meneguzzi. Vereador Lucas, eu acompanhei, vereador Lucas, eu acompanhei o seu vídeo ontem e também já tenho acompanhado a questão do restaurante popular. A gente tem que... O senhor resgatou a história realmente, 2004, a então secretária da SAIS, que era uma secretaria com todo o aparato, a secretária era Marisa Forno. Depois ela se candidatou a prefeita e a saudosa Gessi Prates é quem implementou o restaurante popular. Uma ideia muito boa que o senhor relatou. De lá para cá, as coisas acabaram, né, retrocedendo. E hoje nós estamos nesse momento em que o restaurante popular não pode ficar ali. E eu não quero crer que eles entrem escondidos, porque não possam passar na frente dos vários empreendimentos que tem naquele local ali perto da UAB. Empreendimentos caríssimos, cafés caríssimos, enfim. Não quero crer que eles entrem pelos fundos para não atrapalhar os empreendimentos dali. Até tem que cuidar com o que eu falo, porque tem a República do Recorte, né? A República do Recorte pega só algumas coisinhas, mas assim, é inadmissível, porque esse restaurante estava no bairro de Lourdes. Ele estava no bairro de Lourdes. Talvez houve ali um processo de talvez conversar com os comerciantes, houve essa falha por parte da administração para entender a importância do restaurante popular ali. Mas saiu dali por pressão de alguns, atenção República do Recorte, de alguns comerciantes que não queriam, né, os moradores de rua ali. Então agora está nessa situação, uma situação caótica, desumana, em plena época de campanha da fraternidade que a gente fala de fome. Que a gente fala, né, de saciar a fome das pessoas com dignidade. Então, eu me junto à vossa indignação, porque realmente ali é um lugar que não dá para acontecer, não dá para ter um restaurante popular nasquelas condições ali no porão da UAB. Obrigado, vereador Alberto. Vereador Felipe. Vereador Lucas, o tema que o senhor traz é de extrema importância e quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala de rede de proteção alimentar. Essa é a grande questão. Nós chegamos no final de 2012, vereador Meneguzzi, com aproximadamente 9.000 refeições dia. 9.000 refeições dia, que eram através das 5 cozinhas comunitárias e dos 2 restaurantes populares. Inclusive, o restaurante popular era na 20 de setembro. Isso aí, postão, né? Em frente ao postão, né? E funcionava muito bem. Existiam filas. As pessoas procuravam, dentro do restaurante comunitário, se faziam cursos, diversos cursos, faziam ofertas de oportunidade para as pessoas que necessitavam. Então, isso é visão. Isso é visão. Né? Nós temos que entender a importância dessa rede toda e que não se faz somente com um tipo de ação. São várias ações em sequência. E... Para sorte de Caxias, nós tivemos um secretário e um diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública, que foi o Coronel Lousada e o Barden, que tinham essa visão social e que fizeram com que isso acontecesse, através de uma rede, como o senhor bem falou, coordenada pela Janete Tavares, e que também tem a visão social da importância da alimentação para as pessoas que menos têm condições na cidade. Então, é importante esse debate, né? Essas pessoas não podem ser escondidas, nós temos que apresentar para a sociedade, porque todas elas merecem o mesmo espaço. E isso é fundamental, que a gente cada vez mais qualifique esse processo, né? Através das hortas comunitárias, na época tinha o Trabalho 10, Cidadania com Responsabilidade, Associação dos Recicladores, o Microcrédito, a Bolsa Família, enfim, Renda Mínima, tinham diversos programas envolvidos dentro dessa rede de proteção da segurança alimentar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Lucas. Gil.
Obrigado, vereador. Realmente um tema de extrema importância e relevância social. Eu acho que todos nós temos que nos empenhar em e nos debruçarmos sobre essa questão vamos dizer assim, do restaurante comunitário. E aqui nós estamos hoje no público aqui com a presença do Darcy de Jesus. O Darcy, grande líder comunitário, fundou a primeira cozinha comunitária em Caxias do Sul com 120 almoços, né, que é grátis lá na Vila IP. Isso há mais de 30 anos, 30 anos, né? 93, né? Então, é realmente 30 anos aí na luta comunitária. E dizer que a gente vamos conversar e vamos nos empenharmos para resolvermos essa questão. A gente cumprimenta o AB pela solidariedade, mas também reconhecemos que ali não é o local mais adequado para este tipo de... Foi vamos dizer assim, o que se conseguiu ali naquele momento, mas teríamos outros locais e a gente pode se empenhar nesta questão e realmente trabalharmos em cima dessa questão comunitária e do restaurante comunitário. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Vereador Cadori. Vereador Lucas, importante esse tema. Eu acho que o senhor trouxe à tona uma discussão necessária. Eu não sabia, sinceramente, dessa logística e que não, no meu ponto de vista, tem que buscar uma outra alternativa. A gente discute, às vezes, a forma de dar esmola, de ajudar as pessoas. Agora, um prato de comida, ele tem que ser dado. E, infelizmente, as razões não vamos discutir aqui. Tem muitas pessoas que não têm um prato de comida por dia. E esse tema é importantíssimo, me sensibiliza e eu estou junto com o senhor na discussão e na busca de uma solução melhor para esse problema. Obrigado, vereador Cadori. Agradeço as apartes dos colegas e acho que eu quero só ir a tratar desse assunto. Acho que dessas falas todas são super importantes. O vereador Felipe traz um tema que é muito importante, que é uma rede de atenção à segurança alimentar. E lá em 2004, a época do nosso governo, e o que se deu continuidade, eram pensar em políticas integradas. A Feira do Agricultor, a Feira do Peixe, a Feira Orgânica, ou seja, uma série de atividades e de ações que já existem ou que seguem existindo hoje, mas que ocorrem de forma integrada. As cozinhas comunitárias. Isso é importante. O restaurante popular é uma ação extremamente relevante, mas que precisa acontecer concatenada com essas outras ações, com políticas públicas. Aqui não é o problema nós termos ações da sociedade civil, né? Me parece que lá quem opera a questão da alimentação, do fazimento dessas refeições é uma mão amiga. Não há problema nisso. A questão é uma coordenação efetiva do poder público com recursos de forma que se viabilize que as pessoas que têm fome em Caxias, idosos, crianças, mães, enfim, quaisquer pessoas tenham uma alimentação digna. Porque, como eu disse, é inconcebível uma cidade do nosso tamanho, que tem a festa da uva, que tem a festa das colheitas, que é uma das maiores produtoras de hortifruti granjeiros do estado do Rio Grande do Sul, né, de que nós, enquanto homens e mulheres públicas, dormimos tranquilo com pessoas tendo fome e sem uma política pública efetiva. Seu à parte, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, vereador Lucas. Eu queria parabenizar o senhor aí pelo tema, que realmente é um tema importante, um tema que eu acho que é unânime aqui dentro, que todos nós apoiamos, né? Mas eu estava aqui até trocando uma ideia com o vereador Meneguzzi, que até ele está me passando aqui, que é uma coisa já antiga, já uma questão antiga, uma discussão antiga, que eu acho que a gente deveria encontrar uma fórmula de fazer um tipo de um cadastramento das pessoas, e eu vou lhe dizer por quê. Porque eu fui, há tempos atrás, já faz tempo já, mas eu fui uma vez almoçar no restaurante comunitário, para ver como é que era, para ter um conhecimento, né? E lá eu encontrei pessoas que teriam condições de pagar 50 pila um almoço. Claro. E aí eu sou a favor que a gente tem que ajudar, mas tem que ajudar quem precisa. Claro. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Acho que nós precisamos avançar e eu gostaria que, no momento oportuno, a gente
já veio aqui várias vezes a Cristina, que é a coordenadora do Banco de Alimentos e que tem dados importantes. Lá em Curitiba, vereador Sandro Fantinel, o nosso secretário da Agricultura fez a mesma colocação do senhor para o secretário de Segurança Alimentar de Curitiba. Mas eu vi nos restaurantes que nós visitamos pessoas que não precisavam. E aí o que o secretário disse? Numa política de 40 anos. Ele disse, para nós não tem problema que pessoas que tenham condição financeira comam nesses lugares. Porque nós temos condição de dar conta de todas as pessoas. As que não têm e as que têm, entendendo que segurança alimentar é uma discussão mais ampla do que só dar comida a quem não tem condições. Mas, enfim, eu acho que o tema é importante, nós vamos avançar e eu só quero anunciar aqui que eu tenho uma reunião com o prefeito agora às 11 horas para tratar de outros assuntos e desse também, dizendo que o nosso mandato está à disposição, estamos agendando uma ida a Curitiba, em Brasília, no Ministério de Desenvolvimento Agrário, para que o município se inscreva num projeto para buscar recurso que dê conta de nós reabrirmos um restaurante popular, amplo, adequado e numa região central da cidade. Aí o líder do governo, os colegas da base, o meu mandato, nós estamos à disposição de auxiliar na busca de recurso e de viabilizar esse processo de retomada. Era isso, obrigado, presidente, e agradeço a todas os apartes. Obrigado.